Olá, Marcos de Mário. Prossegue os episódios com os comentários sobre o texto do livro Roteiro, do nosso grande Emmanuel, o lúcido instrutor de Chico Xavier, e por que não dizer, o grande instrutor da humanidade, dentro da nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Trazendo hoje o capítulo 24, o fenômeno espírita. A mente, e que nós possamos conversar hoje neste roteiro que o Emmanuel nos apresenta sobre o chamado fenômeno espírita ou fenômeno mediúnico, e que nós vamos ver aqui, né, que ele sempre esteve presente na humanidade e, portanto, precisamos saber utilizá-lo para o nosso bem. Essa é a conversa de hoje. É uma conversa boa, Marcos, porque realmente o fenômeno espírita ou o fenômeno mediúnico está presente mesmo em toda a história. Aliás, o nosso Emmanuel faz aí, já no começo do livro, um resgate histórico das várias civilizações envolvidas com a chamada manifestação dos espíritos. Mas nós vamos colocar aí, então, na tela a primeira frase destacada dentro do capítulo 24 dessa fenomenal obra Roteiro, quando vamos nos deparar no início, trazido por Emmanuel, que em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como um facho aceso de sublime esperança. As mais rudimentares organizações humanas guardam no intercâmbio com os, entre aspas, mortos, suas elementares noções de fé religiosa. Olha o destaque dado pelo autor espiritual. Em todas as civilizações, um facho aceso de sublime esperança. E, ao mesmo tempo, essas civilizações, essas organizações humanas, guardando no intercâmbio com os chamados mortos as elementares noções de fé religiosa. Isso significa, Marcos, que há um registro nato no ser humano de que existe algo além do túmulo. A sobrevivência nos parece marcada na existência em todas as épocas. É verdade, Orson. O próprio Allan Kardec, ele estuda isso na codificação, e que realmente nós temos essa questão da sobrevivência da alma e esse intercâmbio com os chamados mortos de uma forma inata, que nada mais é do que a lembrança intuitiva da nossa realidade, porque todos viemos do mundo espiritual. Naturalmente que em épocas recuadas da humanidade existia mais a intuição propriamente dita, e o fenômeno mediúnico ele acontecia de forma espontânea, revelando então a existência dos desencarnados. Então, isso sempre esteve na humanidade, aliás, desde que o ser humano é um ser humano aqui na face da Terra, porque isso já significa que existe um intercâmbio, porque a partir do momento do primeiro ser que de fato encarnou aqui na Terra, nós já temos ali a ponte entre o encarnado e o desencarnado estabelecida. E lembrando que isso sempre foi um alento a todas as civilizações, a todas as tribos, porque fica essa coisa da esperança, né, de que poxa, tem algo depois da morte, quer dizer, eu poderei dar continuidade a alguma coisa depois da morte, assim como uma chamada de atenção para um possível sofrimento também depois da morte, como consequência daquilo que estou fazendo aqui na Terra. E é fato que os nossos benfeitores espirituais jamais nos abandonaram. Então, em todas as épocas, nós temos as manifestações da espiritualidade sempre a nosso benefício. E isso suplanta, na verdade, em muito o mal. É que nós ainda estamos tão vinculados a essa questão do mal, que nós fazemos estardalhaço, e parece que o mal realmente domina completamente a humanidade terrena. E isso não é verdade. Então, o fenômeno
espírita, né, o fenômeno mediúnico, na verdade, ele sempre existiu. E, na sequência, né, Orson, o nosso Emmanuel ele vai fazer assim, né, um apanhado das várias civilizações, dos vários povos, e como que esse intercâmbio acontecia, não é mesmo? Pois é, isso fica bonito no texto aqui. Nós queremos até recomendar ao telespectador buscar o seu livro, o seu exemplar do roteiro, buscar o capítulo 24. Emmanuel vai se referir aqui ao Egito, à China, à Índia, à Grécia, a Roma, na Itália, e sempre referindo-se a esse intercâmbio com o mundo espiritual. Ele cita, inclusive, os feiticeiros e também os acontecimentos religiosos que precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados. E isso, Marcos, como ele mesmo acentua aqui, se dava através de aparições de espíritos, de vozes, de audição de vozes, de fenômenos como transporte, locomoção de objetos e revelações do mundo espiritual assinalaram a marcha das tribos e das povoações do princípio. Tudo isso, lembrando, antes da revelação espírita, que disciplinou e ensinou como é que funcionava o fenômeno. Mas a dança dos índios, dos povos primitivos, aquelas tábuas, como ele cita aqui, as tábuas primitivas, civilizações recuadas, inclusive ali, quando nós podemos envolver também os magos, e o poder desses místicos imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre as coroas dos príncipes, porque eram fenômenos, e são fenômenos naturais, que não eram ainda conhecidas as causas que os produziam, como é que eles aconteciam, como é que era possível esse intercâmbio com aqueles que haviam ultrapassado os portais dos túmulos. Inclusive, se a gente se lembrar dos faraós, Marcos, eles sepultavam os faraós, embalsamavam-nos, que eles levavam pertences consigo, na esperança de voltarem à vida. Ainda não se tinha um conhecimento de que a vida é natural, ela é uma só. Os corpos é que são transitórios. E aí, quando surge a explicação racional trazida pelo Espiritismo sobre o fenômeno da manifestação dos espíritos, a situação se muda. Mas antes disso, né, Marcos? Tem a própria vinda do Cristo. É verdade, Orson. Entre os povos antigos, politeístas, nós vamos encontrar sempre essa figura do intercâmbio espiritual. Emmanuel lembra aqui no texto, por exemplo, o próprio Império Romano, em que existiam os chamados deuses lares. E os deuses lares nada mais eram do que os familiares, né, os antepassados de cada família, que eram, então, cultuados. Havia um nicho, né, de culto que ficava no lar de cada família romana, e esses deuses lares, esses manes, eles se manifestavam, eles podiam se manifestar naquele culto para dar instruções aos familiares. Olha o intercâmbio aí espiritual acontecendo. Nas tribos mais antigas, aqui mesmo no Brasil, você tem a figura do feiticeiro, do xamã da tribo, e que normalmente mantém o intercâmbio com as almas dos que já partiram. E o cacique, muitas vezes, só toma determinadas resoluções depois de ouvir o feiticeiro, que vai evocar a alma dos mortos para, então, se aconselhar. E isso era o que acontecia, é bom nós lembrarmos isso, entre os antigos judeus. Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos ver diversas manifestações espirituais. A mais contundente de todas, com certeza, é quando o rei Saul procurou a pitonisa de Endor. Porque essa é uma situação, assim, sui generis, porque o rei Saul, na verdade, ele havia proibido o intercâmbio com os mortos, e havia, pela lei, as pitonisas, que nada mais eram do que as médiuns, as pitonisas, se agissem nesse intercâmbio, poderiam ter a pena de morte. Acontece que o nosso querido Saul ficou sem o seu principal conselheiro espiritual religioso, que era o profeta Samuel, porque esse havia desencarnado. E havia um problema ali
entre os judeus e os filisteus. E o rei filisteu estava declarando guerra contra os judeus. E Saul estava na dúvida se ia para a batalha ou se não ia para a batalha. E ele resolve, então, procurar uma pitonisa para conversar com o espírito de Samuel. E indicar, olha, tem a pitonisa lá de Endor. Ele vai disfarçado, ela se assusta com a visita dele e tal, isso aqui, não, eu vou lhe pagar, não sei o quê, pode deixar, não vai, nada vai lhe acontecer. Segundo a narrativa que ali está, você vê que a pitonisa entra em transe, ela cai, e ao entrar em transe, o espírito de Samuel se materializa à frente do rei Saul. E aí eles conversam. E Samuel pede a Saul para não entrar em guerra com os filisteus. E se ele assim fizesse, ele e o seu filho morreriam no campo de batalha. O fenômeno termina, ele paga regiamente lá a médium, a pitonisa, que aí sabe que ele é o rei Saul. Ele retorna ao palácio e fica lá pensando, mas como é que eu vou explicar isso aos meus súditos? Sabe de uma coisa? Não, eu acho que essa pitonisa me enganou. Eu vou para a batalha amanhã. E ele foi, ele morreu, e o filho dele também. Então, esse é um fenômeno que está lá no Velho Testamento, inconteste, né? Porque é um fato. Está lá narrado, né? Que o rei Saul procurou uma médium, através dessa médium, o desencarnado, o profeta, se apresentou materializado, eles conversaram, o rei Saul atestou que realmente era Samuel, não tem dúvida que o intercâmbio, portanto, existia, então ele sempre existiu e está registrado aí na história, e principalmente nesses chamados livros sagrados, da maioria dos povos e das civilizações. Ouvindo você falar, Marcos, e remontando a essa viagem histórica que nós estamos fazendo aqui com o auxílio de Emmanuel nas civilizações, a gente vê que era algo natural, embora revestido talvez de um certo misticismo, de um certo temor até, mas não deixava de ser um fenômeno natural, era possível acontecer, né? Aí, Marcos, eu vou deixar para você ler aí a próxima tela que nós selecionamos de Emmanuel, desse capítulo 24, o fenômeno espírita, ou o fenômeno mediúnico que estamos conversando hoje. Quando, então, diante desse quadro alargado da história das civilizações e os fenômenos que aconteciam de intercâmbio, surge o próprio Jesus. Muito bem. Então, o Emmanuel, depois de fazer esse histórico da mediunidade na civilização humana, ele vem nos dizer: com a supervisão de Jesus, porém, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novos característicos. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Aqui o Emmanuel está destacando uma questão que é muito importante, que é colocar na área mediúnica o sentimento, é glorificar a humanidade, a mediunidade, de fato espiritualizada. Como você bem colocou, Orson, sim, a mediunidade existia, o fenômeno acontecia porque ele sempre foi natural, embora envolvido com certo misticismo, com alguns rituais, mas nem sempre a mediunidade era utilizada para o bem, para fomentar o bem. Vem Jesus para nos trazer a lei de amor e nos lembrar que esse intercâmbio mediúnico, ele precisa ser espiritualizado, ele precisa ser elevado, ele precisa ter como característica o nosso progresso espiritual, porque os desencarnados não estão aí ao nosso bel prazer e para qualquer coisa, a não ser, obviamente, os espíritos ainda moralmente inferiorizados. Mas os bons espíritos, que só querem o nosso bem e muito nos amam, eles querem nos dar orientações de ordem moral. E Jesus vem justamente trazer isso. E eu acredito, Orson, que aquela famosa transfiguração no Monte Tabor, onde ele, então,
se emancipa, se exterioriza do corpo e em espírito conversa com os espíritos de Moisés e Elias, foi a prova cabal que ele entregou não apenas aos seus discípulos, mas a todos nós, porque ele sabia perfeitamente que os discípulos iriam registrar, e isso ficaria para nós por todos os tempos. Ali ele tem um colóquio de uma elevação espiritual assim que nunca se tinha assistido, para justamente mostrar para nós, olha, a mediunidade não é uma brincadeira, quer dizer, a mediunidade não é para ser utilizada de qualquer forma e para qualquer coisa. Ela tem por grande finalidade nos auxiliar no progresso espiritual que precisamos realizar. Inclusive, você falando assim, Marcos, eu vou lembrar aos telespectadores aqui e até dizer a eles que antes de gravar, eu e o Marcos brincamos aqui em off, né? Antes de colocarmos a gravação, quem queria receber os espíritos aqui durante a live, já que estamos falando do fenômeno espírita. E como a mediunidade não é brincadeira, ela não está ao bel prazer, não há necessidade de nenhuma manifestação mediúnica para levar adiante um estudo como esse. Nós podemos fazer nós mesmos, estudando o texto antecipadamente, nos fixando na direção da consideração doutrinária trazida pelo capítulo, sem nenhum sensacionalismo, sem nenhum tipo de brincadeira com uma questão tão séria, porque a mediunidade não está aí para outras finalidades senão a seriedade. E nós estamos num trabalho sério, não deixa de ser um estudo da obra Roteiro, e somos ajudados pela mediunidade intuitiva, sem nenhuma necessidade de manifestações ruidosas aqui, que pareçam uma brincadeira com a seriedade mediúnica que o Espiritismo proporciona aos seus profitentes, aos seus adeptos, que passam a conhecer a importância. Mas naquele tempo, Marcos, em que Jesus dignificou, espiritualizou a mediunidade, mostrando a sua importância, a sua significação, isso teve um custo para os discípulos no correr do tempo. O próprio Emmanuel vai dizer aqui, por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz por 17 séculos, meu Deus, Marcos, 17 séculos consecutivos, o movimento libertador. Mas ele faz uma ressalva importantíssima: os séculos, contudo, na eternidade, são simples minutos. Marcos, a gente fica desarmado com uma informação dessa, né? E em seguida, as sombras da grande noite, o evangelismo puro surge de novo. Olha que bonito, que poético esta afirmação. É a lei da evolução, né, Orson? Realmente, para nós, parece muito tempo, né? Que o que o Império Romano fez e as consequências disso, que vão perdurar pela Idade Média, né? Toda essa história que nós já conhecemos, né? Para nós, realmente, parece um tempo enorme. Mas, para Deus, é quase que um nada. São minutos, talvez segundos, perante a eternidade. E tudo dentro do planejamento para os nossos aprendizados. E agora é fato, Orson, que nós temos muito que agradecer aos primeiros cristãos, né? Aqueles que realmente empunharam o evangelho, e entre estes, ainda dos primeiros, nós podemos destacar o Paulo de Tarso, Barnabé, Timóteo, Lucas, Mateus, João, etc. Todos esses que, ainda contemporâneos do Cristo, e os que vieram depois, que apesar das perseguições, apesar dos sofrimentos, de tanta coisa que tivemos aqui ao longo da história humana, eles perseveraram. E depois nós vamos ter uma Joana d'Arc, um Francisco de Assis e tantos outros que vêm assinalar o cristianismo e manter a chama viva do evangelho. E com os fenômenos acontecendo, né? Os fenômenos espirituais acontecendo a mancheias entre todos eles. O Pentecostes, lá com os apóstolos, Joana d'Arc, que ouvia lá, ouvia e via
os espíritos, acabou, infelizmente, sendo considerado uma bruxa, uma feiticeira, morreu na fogueira, mas marcou a história da cristandade e tantos outros. Tudo isso está na nossa história de forma natural. E, infelizmente, poderíamos ter aprendido com Jesus, diretamente com ele, mas o egoísmo e o orgulho não o permitiram, mas está aí, né? A luz do Evangelho, ela continua muito acesa e vem agora novamente iluminar cada vez mais a todos nós, através, então, do Espiritismo, que revive justamente os ensinos do Cristo. Pois é, Marcos, muito bem colocado, brilhante, porque após aqueles 17 séculos de restrições e de perseguições, de incompreensões de todo tipo que a história registrou e nós estamos cansados de saber. Você acabou de citar aí a Joana d'Arc, queimada viva, médium natural, queimada viva pela incompreensão da época. A Emmanuel traz ao nosso texto aqui do capítulo Cristianismo, doutrina do Cristo, Espiritismo, doutrina dos Espíritos, surgida com a codificação em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e que, na sequência, apresenta as demais obras, volta à influência do Mestre sobre a imensa coletividade humana constituída por mentes de infinita gradação. Olha a misericórdia de Deus em socorro às fraquezas humanas, orientando o caminhar no contato com o fenômeno espírita, com o fenômeno mediúnico, com este intercâmbio natural que se estabelece entre os espíritos encarnados e desencarnados, como disse lá no começo, glorificando a esperança, trazendo de volta a naturalidade da nossa própria condição de filhos de Deus imortais. Isso me encanta, viu, Marcos? E é de encantar mesmo, Orson, porque nós nunca somos abandonados, nós temos realmente que ter essa certeza e que a nossa história, se ela é feita pelo nosso livre-arbítrio, ela também é feita por um planejamento divino maior do que o nosso próprio livre-arbítrio. E então, os bons espíritos, os espíritos superiores, dentro desse planejamento divino, estão sempre intervindo, estão sempre conosco e não permitindo que descambemos para um lado muito inferior, para um lado totalmente do mal, porque é da lei que façamos o nosso progresso, que cheguemos à nossa perfeição. E nós espíritas não temos dúvida quanto a isso, porque os espíritos vieram no tempo devido, ali com Allan Kardec, em todos os campos, tanto que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma que recebia comunicações, correspondências de 1000 centros espíritas da Europa e fora da Europa, num trabalho hercúleo, gigantesco, de organização, de estudo, que ele realizou junto com os companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que, aliás, foi o primeiro centro espírita organizado do mundo. Então, os espíritos estão aí. Daí o Emmanuel faz essa colocação. Quando falamos de cristianismo, nós estamos falando da doutrina do Cristo, ou seja, dos ensinos morais de Jesus. E quando falamos do Espiritismo, nós estamos falando da doutrina dos Espíritos, porque foram eles que trouxeram para nós a realidade da vida após a morte e a sua aplicação e todas as suas consequências. Portanto, a doutrina do cristianismo nada tem a ver com a teologia católica ou protestante. Não, são os ensinos do Cristo. E o Espiritismo não é uma doutrina que foi fundada por Allan Kardec, criada por Allan Kardec. É a doutrina trazida pelos espíritos através dos médiuns, atestando, então, o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnica e sempre revivendo a mensagem de Jesus.
Pois é, Marcos, com a revelação espírita, nós adquirimos uma dimensão maior da nossa própria natureza e da naturalidade do fenômeno espírita, do intercâmbio espiritual. Por isso, eu deixo com você o final do capítulo, para que você possa também ler aos nossos telespectadores, que dá destaque a esta regência da infinita sabedoria para a evolução humana. É magistral ler essa conclusão do capítulo, que nos convoca a uma postura nova, dispensados de rituais, dispensados de qualquer tipo de temor ou misticismo, mas simplesmente entendendo a naturalidade da nossa própria realidade espiritual, da nossa natureza. Afinal de contas, como responde o Espiritismo? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? E tudo isso vai dar a naturalidade do processo evolutivo. Aí está o final do capítulo, Marcos. Muito bem. Então, Emmanuel, encerrando este capítulo sobre o fenômeno espírita, nos diz: regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que, um dia, despojados em definitivo das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência: vós sois deuses. Nós temos dois destaques a fazer desse pensamento do Emmanuel. O primeiro, que ele usa uma figura aqui muito interessante, que é a questão das escamas educativas da carne. Porque nós estamos aqui justamente para nos depurarmos moralmente. Então, nós vamos, assim como se fosse uma cebola, nós temos que ir tirando as camadas até chegar no núcleo. E essas camadas são justamente dos nossos vícios, das nossas paixões, do mal que fizemos no passado, pouco a pouco, então, nos moralizando e colocando em ação o perdão e a caridade. E com isso, nós vamos, então, nos aproximando da afirmativa de Jesus de que somos deuses, no sentido que temos um potencial divino maravilhoso, profundo em nós, e que precisamos acionar, aprendendo a fazer o autoconhecimento, a meditar, a se educar e aguçar as antenas psíquicas desse intercâmbio que temos com os espíritos. Em recente palestra, eu estava até lembrando que até mesmo nós espíritas, às vezes, por causa dessa questão de onde fica o céu, onde fica o inferno, que já perpassou pela humanidade tantas vezes, que nós mesmos, às vezes, quando falamos do mundo espiritual, apontamos lá para cima, como se o mundo espiritual ficasse lá nas camadas do céu, quando não, ele está aqui, porque, na verdade, é uma outra dimensão vibratória do universo, da própria vida. E nós só precisamos aguçar as nossas antenas. Hoje, por exemplo, nós já estamos aí na telefonia com 5G, então nós precisamos alcançar rapidamente esse 5G a nível psíquico, para podermos viver melhor com os nossos queridos desencarnados. O seu convite é muito oportuno, Marcos, porque isso significa aprimoramento moral para alçarmos degraus de mais conexão e de conexão superior, que é uma naturalidade que nós vamos conquistar com o progresso, que podemos perseguir por nossa própria posturas e comportamentos no melhoramento moral. E pensando nesta questão virtual, aí nessa questão que você comparou com a virtualidade, mas questão primordial para o espírito, Emmanuel, na didática do seu próprio livro, apresenta no próximo capítulo, que é o capítulo 25, nosso próximo episódio aqui desta série, Ante a Vida Mental. Começa por aí, Marcos? Com certeza, tudo está na nossa mente. Então, vai ser muito importante esse estudo do próximo episódio. Quero lembrar aos amigos que os episódios estão disponíveis, é uma série apresentada toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, nesses canais que nós estamos exibindo aqui. Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário, onde você encontrará os demais episódios já exibidos, capítulo a capítulo, do livro Roteiro do Espírito Emmanuel. Muito obrigado a vocês todos e até o nosso próximo episódio. Até lá, muito obrigado.